Bom dia, pessoal. Nós vamos começar aqui hoje a nossa conversa sobre os Lusíadas, que vai ter aí 3 aulas, né? Nós temos essa aula introdutória e temos mais 2 aulas aí para a gente continuar a leitura dos Lusíadas. Eu vou fazer aqui no começo uma contextualização é, da posição dos Lusíadas na história de Portugal e, portanto, eu vou começar a falar um pouquinho sobre a história de Portugal por 2 motivos. Bom, o primeiro deles, e talvez o mais óbvio, seja o fato de que a história de Portugal é matéria de composição do poema. Então, se vocês começarem a ler os Lusíadas lá pelo canto 3, se não me falha a memória, vocês vão começar a ler uma longa e demorada descrição, narração da história de Portugal. A história de Portugal é contada no poema, ela é contada no poema mais de uma vez, na verdade. Depois, mais para o final do poema, ela é contada de novo. É... Então, a história portuguesa, ela é parte do poema, né? Assim, ela é parte do conteúdo do poema, né? É, e, obviamente, o poema é uma longuíssima meditação sobre a história portuguesa, de alguma forma, não é? Eu quero conversar com vocês, né, sobre o ano, né, assim, sobre o ano em que o livro está publicado, né? O livro é publicado no ano de 1572. Quando a gente pensa nesse ano, e daqui a pouco eu vou fazer isso um pouco mais detalhadamente, nesse momento específico da história portuguesa, esse é um momento muito crucial para a história portuguesa, né? Esse é um momento muito importante para o desenvolvimento histórico de Portugal, e o livro vai meditar longamente sobre Portugal, o destino de Portugal, a história de Portugal, o que está acontecendo agora em Portugal, como que isso que está acontecendo agora em Portugal é resultado dos últimos 300 anos de história, né? Então, a gente precisa conversar um pouquinho sobre a história portuguesa, primeiro por esse motivo. Primeiro porque os Lusíadas é uma longa reflexão sobre a história de Portugal a partir de um determinado momento dessa história. A história portuguesa é conteúdo do próprio poema. Então, essa história que eu vou contar aqui para vocês, obviamente, né, gente, em linhas muito gerais, assim, enfim, eu vou me referir à história de Portugal, não vou contar a história de Portugal, vou me referir à história de Portugal. Tudo isso é objeto do poema, né, parte do conteúdo do poema. Mas é um segundo motivo, assim, pelo qual a gente precisa conversar um pouquinho mais detidamente sobre a história portuguesa, que é o seguinte: é, além do Camões, também o trabalho do Eça de Queiroz, que é o escritor que vai nos interessar daqui a algumas semanas, é uma longa meditação sobre a história portuguesa, né? É, o trabalho dos escritores portugueses no século XIX, ele poderia, de alguma forma, ser sintetizado dessa forma. Todos os escritores portugueses do século XIX, alguns mais do que outros, alguns com mais intensidade do que outros, mas todos eles, de alguma forma, estão meditando, todos eles, de alguma forma, estão refletindo sobre a história portuguesa. E eles vão estar refletindo exatamente, e aqui é o ponto o ponto de conexão que eu acho tão interessante. Eles vão refletir exatamente sobre esse momento, né? Ou seja, a reflexão deles, a gente poderia dizer que ela se condensa, ou essa reflexão ela toma forma, vamos dizer assim, a partir de algumas compreensões sobre o processo histórico que vai culminar em 1580, né? Que eu vou descrever daqui a pouquinho para vocês com um pouco mais de detalhes, mas ainda assim de forma muito superficial. Então, isso daqui também é uma coisa muito importante para que a gente entenda o Eça de Queiroz. O Eça de Queiroz, quando está falando de Portugal, todos os romances do Eça são sobre Portugal. Portugal é meio que o personagem, né? O Portugal do século XIX. E
E todos os romances são, na verdade, uma longa meditação sobre como nós chegamos a ser esse Portugal que nós somos hoje no século XIX, se antes de 1580, nós já fomos aquele Portugal que Camões cantava nos Lusíadas, né? Eu acho que, de alguma forma, as reflexões dos autores lá do século XIX poderiam ser colocadas dessa forma, né? Como que nós nos tornamos esse Portugal do século XIX, sendo que um dia nós já fomos aquele Portugal dos Lusíadas. Então, enfim, essa compreensão da história portuguesa, ela é muito importante para a gente. Eu já falei um pouquinho sobre isso lá na outra aula, quando eu estava falando sobre o humanismo, sobre o desenvolvimento da cultura portuguesa, mas agora eu vou falar um pouco mais sobre história propriamente. Eu acho isso muito importante do ponto de vista de uma compreensão mais sólida do que esses autores estão discutindo, tá? E não é válido apenas para Camões e Eça de Queiroz, é válido para Camões, para Eça de Queiroz, para todos os escritores que estão no meio, é válido para Garrett, é válido para o Fernando Pessoa. Todos esses escritores estão, de alguma forma, meditando sobre Portugal. Todos eles estão meditando sobre Portugal, tá certo? Bom, então, antes da gente entrar nessa discussão propriamente histórica, né? Os Lusíadas é publicado em 1572, né? Então, ele está lá, o Brasil já tinha sido descoberto, 1572, as capitanias hereditárias, se não me engano, já tinham sido estabelecidas. Os Lusíadas é um poema composto de 10 cantos, ele está separado em 10 cantos, tá? Cantos aqui seriam, vamos dizer assim, capítulos, né? Livros, né? Os poemas épicos, eles são divididos em livros e não em cantos, né? São 10 livros, né? São 10 cantos. Esses cantos, eles têm um número variável de estrofes, ou seja, cada um desses 10 cantos tem um número variável de estrofes, mas normalmente, em média, a gente tem 110 estrofes, tá? Cada uma dessas estrofes é aquela estrofezinha de 8 versos, né? É a estrofezinha lá dos Lusíadas, nós vamos ver exemplos aqui. Estrofes de 8 versos, como eu disse para vocês, na primeira aula, são estrofes que estão retiradas lá da tradição, lá do lado da tradição italiana, né? Camões está tirando essa estrofe lá da tradição italiana. Quem usa ela primeiro, se não me engano, é o Boccaccio, e depois o Orlando Furioso, né? Depois no Orlando Furioso também essa estrofezinha de 8 versos vai ser usada. Talvez o Orlando Furioso e depois do Camões ainda, né? O Tasso, né? A Jerusalém Libertada, o Ariosto e o Tasso, né? Um antes, outro depois. O Ariosto talvez seja o paradigma, talvez assim, mais fundamental do uso dessa estrofe, né? O Ariosto e o Camões, obviamente, tá? Cada um desses versos é um daqueles versos que a gente conhece como decassílabo heróico, ou como decassílabo camoniano, né? Que verso é esse? Eu expliquei isso para vocês na primeira aula, é um verso de 10 sílabas, acentuado na 10ª sílaba e acentuado na 6ª sílaba. Então, todos os versos dos Lusíadas são acentuados na 6ª e são acentuados na 10ª sílaba. Todas as estrofes dos Lusíadas são compostas de forma uniforme, todas elas têm um esquema de rima pré-definido, todas elas se assemelham, portanto, e você tem aí em cada canto mais ou menos umas 110 estrofes, com 8 versos cada verso com 10 sílabas, acentuado na 6ª e na 10ª. Esse é o poema. Esse é o poema, tá? Que é publicado lá em 1572. E aqui vem a primeira parte da digressão histórica, né? Que a gente tem que fazer essa digressão histórica para a gente entender um pouco o que está acontecendo nesse poema. E lembrando, tudo que eu vou falar a partir de agora, o Camões também conta nos Lusíadas, né? Então, tudo que eu vou falar a partir de agora, vocês também vão encontrar como conteúdo dos Lusíadas. O Camões conta essas coisas que eu vou contar para vocês lá no poema, às vezes mais de uma vez. A primeira coisa, né, sobre Portugal é a dinastia de Borgonha, né? Ou seja, que é a separação de Portugal
dos reinos vinculados ali à Espanha, a Castela, aquilo que hoje é a Espanha, tá? Eu estou falando de Espanha aqui, todo mundo sabe que isso é uma imprecisão histórica, que isso é um anacronismo, mas o fato é que Portugal era um condado, né? Era um condado portucalense, ele era parte é, daqueles reinos que ali na Idade Média estavam na Península Ibérica. E aí, por uma série de acontecimentos políticos específicos, Portugal se emancipa, vamos dizer assim. Portugal se transforma num reino e não mais num condado que deve vassalagem a alguém. Isso é o que significa a independência portuguesa, vamos dizer assim, né? A independência portuguesa é isso. Portugal era um condado, é, o nobre, o conde, né, o nobre detentor daquele condado, ele devia vassalagem, né, ao, ao rei, ao outro rei, né, ele não é um rei, ele deve vassalagem ao rei de um outro país, a um rei de outro reino. E a independência portuguesa é isso, é quando Dom Afonso Henriques, que é a grande figura aí, né, Dom Afonso Henriques vai lá em torno do ano 1100, e declara a independência portuguesa. Declara a independência portuguesa, ou seja, Portugal se transforma num reino. A capital não é exatamente Lisboa, a capital vai se transformar. Lisboa vira capital nos séculos seguintes. A capital inicial, se não me falha a memória, é Coimbra. Então, ele está ali, ao longo dos séculos seguintes, vai descendo, né? Vai descendo para Coimbra. E o Dom Afonso Henriques, além de ser ele e os seus descendentes imediatos, além dele ser considerado, vamos dizer assim, o sujeito que funda Portugal, ele e os outros reis espanhóis, né, da região ibérica naquele momento, vão estar envolvidos na expulsão dos árabes. Então, na verdade, esses primeiros reis, assim, né, Dom Afonso Henriques, os Sanchos depois, enfim, esse começo da dinastia de Borgonha, ela vai estar interessada primeiro em expulsar os árabes da península, né? Expulsar os árabes do território, até que Portugal adquira o território que tem até hoje, né? Esse território que adquire, que tem até hoje, ele está balizado pela expulsão dos árabes. Vai expulsando os árabes devagarzinho, e vai formando Portugal. A gente sabe que a expulsão dos árabes em Portugal ela foi relativamente mais rápida do que ela foi na Espanha. Na Espanha, a expulsão dos árabes durou até 1500 e tanto, tá? 1400 e tanto, perdão. A mesma, são os reis católicos, né, Dom Fernando e Dona Isabel, lá no rei de em Aragão e Castela, que, na verdade, expulsam os últimos árabes, os mesmos reis que que encomendam a viagem de Colombo, né? São os reis que vão expulsar os árabes lá da cidade de Granada. Então, a expulsão dos árabes da Espanha, ela é muito mais lenta, ela é muito mais dolorosa, mas de Portugal ela acontece bem no comecinho, né? Essa dinastia de Borgonha, ela vai ser responsável por muitas coisas, muitas e muitas e muitas coisas. Eles vão estruturar Portugal, eles vão... dessa dinastia, por exemplo, é o famoso Dom Dinis, que é o rei poeta, né? Só que essa dinastia vai durar até 1385. Em 1385, você tem, vamos dizer assim, o primeiro grande acontecimento muito importante na história portuguesa, que a gente poderia resumir como uma mudança dinástica, mas que, na verdade, não é simplesmente uma mudança dinástica. Ou seja, o que é a Revolução de 1385? Ela acontece por causa, inicialmente, a desculpa para ela acontecer está dada inicialmente pela questão da sucessão. Pela questão da sucessão, pela questão de uma rainha, o rei era casado com uma rainha estrangeira, e aí começa uma questão relacionada à sucessão do rei Dom Fernando I. E a gente poderia resumir a história da Revolução como um filho bastardo, ou um filho não legítimo que não estaria, vamos dizer assim, na linha sucessória, toma o poder e vira rei e funda uma outra dinastia, que vai ser a dinastia de Avis.
tá certo? Ou seja, esse rei é o Dom João I, né? Ou seja, em 1385, Dom João I se transforma em rei de Portugal, acaba com a dinastia de Borgonha, que estava fundada lá pelo Dom Afonso Henriques, que é o primeiro cara que transforma Portugal num país independente, e funda uma nova dinastia, que vai ser conhecida como dinastia de Avis. Bom, essa descrição ela é uma descrição muito superficial do problema. Por quê? A mudança que vai acontecer aqui a partir da Revolução de 1385 é uma mudança social de quais são os grupos que estão no poder, certo? Lembrando que em 1385 a gente está ainda em alta Idade Média, assim. A gente está longe de Dante Alighieri, a gente está longe de toda essa galera, a gente está longe de qualquer ímpeto de modernidade, a gente está ainda num país eminentemente medieval, tá? O fato é o seguinte, é que o que acontece em 1385 é uma espécie de empoderamento de uma burguesia comercial lisboeta, tá certo? Dom João I era uma dessas figuras populares, era uma figura popular na cidade. A crônica de Dom João I, que foi escrita pelo grande historiador, não esqueci o nome dele, mas tem aqui na frente, tem o nome dele aqui na frente. Fernão Lopes, perdão pelo esquecimento. Fernão Lopes, a crônica de Dom João I, escrita pelo Fernão Lopes, e o Fernão Lopes narra assim, o apoio popular que o Dom João I teria, que o príncipe de Avis teria, né? Então, o que acontece, na verdade, é uma... Enfim, eu tô fazendo um resumo bem grosseiro aqui da questão, né? Eu tô transformando tudo num esquema, mas do ponto de vista esquemático, em linhas muito gerais, o que acontece aqui é exatamente que uma certa burguesia comercial portuguesa vai assumir o controle em detrimento de uma burguesia tradicional da terra. Uma burguesia não, né? De uma aristocracia tradicional da terra. É claro que essa burguesia não é ainda aquilo que nós chamamos de burguesia. Nós não podemos ainda falar que essa burguesia é a burguesia que vai surgir depois, né? Na França, no século 17 e 18. Não é a mesma coisa. A gente está em 1385. Mas você tem uma mudança significativa. Você tem um enfraquecimento, vamos dizer assim, de setores da aristocracia vinculada à terra e um fortalecimento, um favorecimento da empresa comercial. E esse favorecimento da empresa comercial vai produzir, durante a dinastia de Avis, durante o período em que Dom João I, seus filhos e seus netos vão estar no poder, vão produzir aquilo que a gente conhece como a época de ouro de Portugal. Ou seja, esse Portugal aqui é o Portugal que esses escritores lá do século XIX estão falando. Como que nós somos isso que nós somos hoje, se nós já fomos um dia esse Portugal aqui, que foi fundado pelo Dom João I. Ou seja, é Dom João I e principalmente seus filhos que vão fazer todas as conquistas marítimas, né? Ou seja, a viagem à África, o périplo da África por Vasco da Gama, o comércio com a Índia, o comércio africano, depois a descoberta do Brasil, o estabelecimento da empresa colonial no Brasil, pelo menos nos seus inícios, vai estar tudo estabelecido pelo quê? Vai estar tudo estabelecido por essa dinastia de Avidos, ou seja, nesse momento em que uma certa aristocracia vinculada à terra perde certa posição em detrimento daquilo que a gente poderia vagamente chamar, não é, de uma burguesia lisboeta, né? Assim, e é lisboeta essa burguesia. Vinculada ao comércio, isso vai produzir o grande renascimento português, isso vai produzir a grande época de ouro da cultura portuguesa e também da vida econômica portuguesa. Portugal vai literalmente se transformar num império, certo? Essa figura que está aqui do lado é exatamente Dom João I, né? Observe a representação dele, né? Como é que é uma representação, não é uma representação real ou pomposa em algum sentido, tá? Bom, essa dinastia de Avis, então, ela vai durar até
exatamente 1580, quando esse nosso amigo que está aqui do lado, Dom Sebastião, vai lutar na Batalha de Alcácer Quibir, numa empreitada meio religiosa, uma cruzada religiosa, uma cruzada totalmente fora de época, e vai vencer. E vai morrer, perdão, vai vencer. Vai morrer nos mares da África, né? A dinastia literalmente termina aí, né? É, 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 ele está, se não me engano, na quarta ou quinta geração da dinastia, né? Os filhos de Dom João, todos eles são muito importantes. Dom João tem muitos filhos, Dom Manuel, Dom Duarte, e todos esses filhos de Dom João são muito importantes. Aliás, um historiador português ao qual eu vou me referir muito nas aulas sobre essa de Queiroz, Oliveira Viana, se não me engano, o nome dele, o historiador que era amigo do Essa, que era companheiro geracional do Essa, tem um livro chamado Os Filhos de Dom João I, assim, porque esses filhos de Dom João I, aliás, são esses filhos e netos assim mais imediatos que vão exatamente produzir a empresa colonial, assim, que vão fundar o império, tá? E aí esse colega faz esse negócio, vai lá, morre, não deixa herdeiro. O herdeiro do trono português é um religioso, um velho, que também não vai durar muito e também não vai deixar muito herdeiro, né? O resultado é que depois que Dom Sebastião morre, vamos dizer assim, termina esse período áureo da cultura portuguesa, porque em 1580, ou seja, uns anos depois ali da, da publicação dos Lusíadas, acontece a União Ibérica. Acontece a União Ibérica, né? O neto dos reis católicos, ao que eu me referi agora há pouco, o neto de Dona Isabel e Fernando de Aragão, né? Isabel de Castela e Fernando de Aragão, o neto deles, Filipe II, que é rei da Espanha, se transforma também em rei de Portugal, porque ele é o parente mais próximo para se transformar em rei de Portugal. E aí acontece aquilo que a gente chama como aliança, como União Ibérica, que vai durar até 1640. Né? Ela vai durar ali de 1580 a 1640. Né? E essa União Ibérica ela vai ser entendida pelos historiadores do 19, principalmente, como a demarcação da decadência portuguesa. Ou seja, esses historiadores do século XIX, como esse que eu acabei de citar, e como outros pensadores, não necessariamente historiadores, mas assim, outros intelectuais que estão interessados em pensar a cultura brasileira, a cultura portuguesa, perdão, no século XIX, eles vão olhar para isso daqui e vão falar, olha, tem uma coisa lá em Portugal, na história portuguesa, que vai corroendo as possibilidades de desenvolvimento nacional. Essa coisa que uma dessas coisas é essa religiosidade tacanha e interiorana portuguesa. Essa religiosidade, esse catolicismo contra-reformista, né? Esse catolicismo barroco que impede o desenvolvimento histórico de Portugal, né? Que impede o desenvolvimento de uma cultura operosa, de uma indústria, né? Que impede o desenvolvimento industrial de Portugal e mantém Portugal preso aos parâmetros do mercantilismo, ou seja, essas coisas todas elas estão simbolizadas aqui na figura de Dom Sebastião, ou seja, é o rei de um país poderoso, é praticamente um imperador, é um rei de um país extremamente importante, um país geopoliticamente importante, um país que tem importância internacional, um país comercialmente importante e que resolve, num ímpeto adolescente, ir para uma cruzada de sentido religioso, ou seja, literalmente para uma cruzada. Ele vai literalmente para uma cruzada em defesa da fé, morrer, né? E morre e deixa o país sem rei, ou seja, desestrutura a vida política do país e culmina, na verdade, na União Ibérica, culmina, na verdade, no fim da independência portuguesa, vamos dizer assim, né? O resultado disso daqui, de alguma forma, é o fim da independência portuguesa. E esses intelectuais, eles vão todos ler esse negócio, eles vão todos ler essa história, né? Esse momento aqui como
como a súmula dos problemas de Portugal, né? Ou seja, muito mercantilismo, pouco desenvolvimento histórico, pouco desenvolvimento industrial, tudo isso vinculado a uma religiosidade tacanha e contra-reformista que impede o desenvolvimento cultural e o desenvolvimento econômico mesmo, industrial do país e que façam que o país esteja parado lá no século XIV. Então, esses escritores vão olhar para isso daqui e vão ver isso daqui como algo muito simbólico, né? Assim, esse momento, 1580, quando Dom Sebastião, quando acontece a União Ibérica, ou seja, Dom Sebastião morre logo uns anos depois da publicação dos Lusíadas, essa, isso é um marco para esses escritores do fim daquilo que Portugal é, poderia ter sido se não fosse um país acometido pela religiosidade, se não fosse um país acometido por todas essas questões, tá? Enfim, esse aqui que está aqui do nosso lado, Dom Sebastião, vejam que ele é uma criança, é um adolescente, e essa história toda que eu contei aqui para vocês, ou seja, de forma muito mais detalhada, né? Então, esses personagens aqui, eles são personagens que estão lá nos Lusíadas. Então, Dom Afonso Henriques, Dom Fernando I, né? Dom Pedro I, que é o que tem o caso lá com Dona Inês de Castro, que vai ter o trecho famosíssimo, né, lá de Dona Inês de Castro, dos Lusíadas. Dom João I, os filhos de Dom João I, essa galera inteira vai estar lá nos Lusíadas, né? Camões não vê a chegada de Filipe II em Portugal. Ele morre antes. É, aliás, até reza a lenda que Filipe II teria chegado em Lisboa, parte daquela lenda, daquela legenda camoniana sobre a qual nós estamos conversando, né? Que Filipe II teria chegado em Lisboa e teria perguntado pelo poeta, teria falado, mas cadê o Camões? Esse é o poeta mais importante, isso é a coisa mais importante que vocês têm, que é o poeta. Cadê o poeta, né? Ou seja, os Lusíadas, eu estou contando tudo isso para vocês, porque os Lusíadas, ele é um poema épico de uma nação que está em declínio, vamos dizer assim, né? Os Lusíadas é o resultado final, né, de um processo ascendente, ele é o resultado final, vamos dizer assim, de um processo, de um ciclo virtuoso, é, de crescimento, de desenvolvimento econômico, social e cultural, como eu falei na primeira aula para vocês, né, sobre a introdução do humanismo, todas aquelas questões que eu falei na primeira aula, o desenvolvimento do humanismo, todas elas vão acontecer aqui depois da Revolução de 1375. Aquelas coisas todas elas vão estar possibilitadas exatamente por esse ambiente de arejamento intelectual que os filhos do Dom João I vão instaurar em Portugal, tá? E essa coisa operosa, industriosa, né, desses príncipes portugueses. Portanto, Os Lusíadas ele é um poema épico, que ele é o resultado desse negócio todo, ou seja, ele é o resultado desse processo de ascensão portuguesa. Ele não está publicado quando Portugal deixa de ser um país independente, mas ele é já o resultado final. Ou seja, se ele é o resultado final, a gente já tem ali indícios daquele poema, e o poeta sabe disso. Eu vou mostrar hoje para vocês dois desses indícios no final da aula. Você tem indícios ali de que o poeta sabe ou intui, vamos dizer assim, que esse processo ascensional, para que ele se sustente, ou seja, para que o desenvolvimento se sustente, ele precisa de uma série de reformas, né? Ele precisa de ser melhorado, ele precisa de ser devidamente estruturado para que ele possa se sustentar no tempo, né? Eu vou tentar mostrar para vocês alguns momentos em que isso vai acontecer, tá? Mas é muito importante que vocês tenham isso em mente. Os Lusíadas, ele é ao mesmo tempo esse resultado final e esse resultado final que já mostra ou que já indica para a gente, de alguma forma, a provisoriedade desse final, ou seja, a provisoriedade dessa glória portuguesa. O poema tem essa estruturação básica aqui,
Essa parte inicial eu quero até mostrar para vocês ali no texto, ou seja, o poema começa com uma proposição. Essa proposição é uma apresentação geral do poema, o resumo da história e uma apresentação do herói. Isso aqui ele tira da poesia épica, né? Clássica, de Homero, de Virgílio, né? Ilíada, Odisseia e Eneida, que são os três poemas fundamentais, de onde ele vai tirar isso daqui, essa estrutura, na verdade, né? Ou seja, ele faz uma proposição, ele diz para a gente de antemão qual é a história que ele vai contar, ele resume a história, depois ele faz uma invocação das musas, que iriam ditar o poema ao poeta, né? Na poesia clássica, vocês sabem que isso tem um sentido literal. Os antigos acreditam que o poeta, quando recita o poema, ele está em estado de transe. Quem está recitando o poema é a musa. O poeta é simplesmente o aparelho transmissor daquela revelação divina, né? Depois ele dedica o poema exatamente a quem? Ao rei de Portugal, a Dom Sebastião, né? Dedica exatamente a Dom Sebastião. E depois ele começa a narração do poema. Ele começa a narração do poema em média res. Ele começa em média res, né? Ele não começa, ele começa do mesmo jeitinho que o Virgílio, vamos dizer assim, né? Ele começa do mesmo jeitinho que o Virgílio. Ele começa com a viagem já começada, com a viagem no meio, depois, por um flashback, ele conta pra gente. Antes da gente ver essa relação dele com o Virgílio, vamos só dar uma olhada aqui. Eu deixei separado aqui pra gente, olha, os primeiros versos, as primeiras estrofes, só para vocês verem aquela estrutura, na verdade, que eu havia explicado aqui, que eu havia colocado aqui, ou seja, tem uma proposição. Qual que é a proposição? Essa daqui é a proposição, olha. As armas e os barões assinalados, que do ocidental praia lusitana, por mares nunca de antes navegados, passaram ainda além da Trapobana, em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificar o novo reino que tanto sublimava. Ou seja, o que ele vai cantar? Qual que é o assunto do poema? As armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, lá de Portugal, por mares nunca antes navegados, por mares que ninguém tinha navegado, passaram além da Trapobana, da Trapobana, em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificar o novo reino que tanto sublimava. Ou seja, eu vou cantar as conquistas marítimas portuguesas. Eu vou cantar essas conquistas marítimas. Essas conquistas marítimas que envolvem, né, navegar onde ninguém navegou e envolve lutar guerras maiores do que a força humana suporta que se lute. Esse é o assunto do poema, essa é a proposição mais geral do poema, né, Suíjo? O que eu vou cantar? Eu vou cantar isso daqui, ó. Eu vou cantar as armas dos barões assinalados. E aí depois ele fala, e também, além disso, eu vou cantar também as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando a fé, o império e as terras viciosas, de África e de Ásia andaram devastando. E aqueles que por obras valerosas se vão da lei da morte libertando. Cantando espalharei por toda parte, se a tanto me ajudaram engenho e arte. Ou seja, além de cantar as armas e os barões assinalados, ele vai cantar as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando, ou seja, que foram crescendo o quê? A fé, o império, né? E as terras viciosas de África e Ásia andaram devastando. Ou seja, vai falar também da história portuguesa. E aqueles que por obras valerosas se vão da lei da morte libertando. De aqueles que por obras de algum valor se libertam da morte, né? Porque ficam cravados na memória. Cantando espalharei por toda parte, se a tanto me ajudar, engenho e arte. Essa é a proposição do poema dele. Essa é a proposição do poema dele. Depois ele vem uma estrofe muito interessante, em que ele vai falar, olha, eu vou cantar Portugal. Eu vou cantar Portugal e eu vou superar o canto que os antigos haviam feito. Eu vou superar a Ilíada, a Odisseia e a Eneida. Então ele fala, cessem do sábio grego e do troiano
as navegações grandes que fizeram. Ou seja, quem que é o sábio grego e quem que é o sábio troiano? O sábio grego é Odisseu. O sábio troiano é Enéas, que funda Roma. Lá no poema do Virgílio, vai fundar Roma. Cálice de Alexandre de Trajano, a fama das vitórias que tiveram. Ou seja, ele se refere aqui aos dois elementos principais que vão compor esse poema, que é, primeiro, as navegações e depois a guerra. É um poema sobre navegação e sobre guerra. Então, ó, vamos esquecer as navegações dos antigos, de Odisseu e de Enéas, e vamos esquecer as vitórias de guerra de Alexandre de Trajano. Que eu canto o peito ilustre lusitano. Eu vou cantar aqui o coração lusitano, a quem Netuno e Marte obedeceram. Netuno e Marte é exatamente o mar e a guerra. Eles dominaram o mar e a guerra. Se tudo que a musa antiga canta, que outro valor mais alto se levanta. Ou seja, se tudo que a musa antiga canta. Ou seja, o canto dos antigos não se aplica. O canto dos antigos que ele cesse. Porque os acontecimentos que eu vou narrar agora, eles têm mais valor, eles têm valor elevado do que aquele dos antigos, né? Observe aqui já, não é nesse momento ainda a Querélio, né? Des anciens et des modernes, mas observe aqui já esse negócio da luta dos antigos e dos modernos, né? Ou seja, essas guerras e essas navegações que eu vou cantar, elas são superiores àquelas que estão narradas pelos antigos, que são, na verdade, um modelo para o próprio poema, né? E aí, na quarta estrofe, ele faz a dedicatória. Dedicatória não, perdão, a invocação. Ele vai invocar as musas, né? E ele fala, e vós, tágides minhas, pois criado tendes em mim um novo engenho ardente, se sempre em verso humilde celebrado, foi de mim vosso rio alegremente, dai-me agora um som alto e sublimado, um estilo grandíloquo e corrente, porque de vossas águas Febo ordene, que não tenham invejas de Hipocrene. Aqui, isso aqui é uma coisa que ele tira diretamente da Eneida de Virgílio, né? Ou seja, a Eneida de Virgílio começa exatamente com Virgílio falando assim, olha, eu que antes fazia poesia lírica, eu que antes era o poeta das geórgicas e das bucólicas, eu que era autor de poesia lírica, de poesia pastoril, né? Agora eu vou virar poeta épico. Vou com um bom poema diferente, né? Ou seja, e vós, tágides minhas, né? E vós, minhas musas, pois criado tendes em mim um novo engenho ardente, já que vocês criaram em mim, né, essa ardência, esse engenho ardente, né, de compor o poema épico, se sempre em verso humilde e celebrado, foi de mim vosso rio alegremente. Eu sempre compus poema lírico, eu sempre compus poesia calminha, eu sempre fui um poeta calminho, né? Eu sempre fui um poeta do amor, um poeta das coisas individuais, né? Agora não. Agora eu quero ser um poeta da nação, eu quero ser um poeta da comunidade. Dai-me agora um som alto e sublimado, um estilo grandíloquo e corrente, né? Ou seja, se antes ele falava em verso humilde, né? Num rio, né? Em vosso rio, alegremente, agora não, agora é o mar. Agora ele precisa de uma coisa grandiosa, né? E na próxima estrofe, também uma estrofe famosa, ele fala: dai-me uma fúria grande e sonorosa, né? E não de agreste avena ou frauta ruda, mas de tuba canora e belicosa, que o peito acende e a cor ao gesto muda. Dai-me igual canto aos feitos da famosa gente vossa, que a Marte tanto ajuda, que se espalhe e se cante no universo, se tão sublime preço cabe em verso. Ou seja, ele está pedindo para ela inspiração para ele poder escrever esse poema que está num outro registro. Esse poema que não está mais no registro da poesia lírica, tá certo? Então ele fala, olha, dá-me uma fúria grande e sonorosa. Para você escrever um poema épico, você precisa ter uma fúria grande e sonorosa. É um longo poema narrativo, né? E não de agreste, avena ou frauta ruda. Ou seja, mas não de uma coisa agreste, avena,
frauta ruda, ou seja, uma coisa do campo. Não me dá essa coisa pequenininha do campo, agora eu quero uma coisa grande, né? Você tem que me dar essa fúria grande e sonorosa, né? Não é essa flauta ruda, né? Agreste Avena, é uma tuba canora e belicosa, né? Que o peito acende e a cor ao gesto muda. Ou seja, esse canto dele agora tem que acender o peito, né? Esse canto dele agora tem que mudar mudar a cor do gesto, né? Dá-me igual canto. Agora ele pede o canto igual dos antigos, né? Dai-me igual canto aos feitos da famosa gente vossa, que a Marte tanto ajuda, que se espalhe, se cante no universo, se tão sublime preço cabe em verso. Isso aqui é a evocação das musas. Evocou as musas, as Tágides, né? As Tágides. Ele vai lá e ele evoca as Tágides. E depois ele vai fazer a dedicatória do poema, né? Nós não vamos ler ela inteira, ela é muito grande, mas vamos só ver aqui ele começa a dedicatória, né? E vós, ó bem-nascida segurança da lusitana antiga liberdade, e não menos certíssima esperança de aumento da pequena cristandade, vós, ó novo temor da maura lança, maravilha fatal da vossa idade, dada ao mundo por Deus, que todo o mande, para do mundo a Deus dar parte grande, né? Dom Sebastião, vós, tenro e novo ramo florescente de uma árvore de Cristo mais amada que nenhuma nascida no Ocidente, a família real, né? Cesárea ou cristianíssima chamada, vede no vosso escudo que presente vos mostra a vitória já passada, na qual vos deu por armas e deixou as que ele para si na cruz tomou. Vós, poderoso rei, cujo alto império o sol, logo em nascendo, vê primeiro, vê-o também no meio do hemisfério, e quando desce o deixa derradeiro, vós que esperamos jugo e vitupério, de torpe ismaelita cavaleiro, do turco oriental e do gentio, que ainda bebe o licor do Santo Rio, inclinai por um pouco a majestade, que nesse tenro gesto vos contemplo, que já se mostra qual na inteiridade, quando subindo ireis ao eterno templo. Os olhos da real benignidade ponde no chão, vereis. E aí ele continua, e ele é, é, vai falando para o rei, né? Que está conversando com o rei. Ele vai meio que dando uma é, 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 ele vai meio que dando conselho, né? Assim, vai dando um pouco de conselho ao rei, né? E dura bastante tempo. Aqui começa, aqui começa exatamente a narração, né? Ou seja, já no largo oceano navegavam, as inquietas ondas apartando, os ventos brandamente respiravam, das naus as velas côncavas inchando. Da branca escuma os mares se mostravam cobertos, onde as proas vão cortando as marítimas águas consagradas que do gado de Proteu são cortadas. E aqui, então, ele começa o poema. E como vocês viram lá, o poema começa com, a narração começa no meio, com eles no mar, navegando no mar. E aí o que vai acontecer logo no comecinho é, na verdade, um concílio dos deuses, né? Ou seja, eles estão lá no mar, os deuses vão se reunir para falar, hein? O que nós vamos fazer com esse povo, né? Nós vamos deixar eles chegar no Oriente, nós não vamos deixar. E a partir desse momento vai continuando a narração, né? Ele vai contando a narração, né? Aqui a gente precisa falar um pouquinho sobre a relação dele com a época clássica, né? Ou seja, com os poemas principalmente com Virgílio. Quando a gente pensa em época clássica, a gente pensa primeiro na Ilíada e na Odisseia de Homero, que são os dois poemas fundadores, e depois a gente vai pensar na Eneida de Virgílio. A Eneida de Virgílio, ela é já uma tentativa de retomar a Ilíada e a Odisseia de Homero, né? Ou seja, por Virgílio, Homero já é um padrão. Por Virgílio, poeta romano, Homero já é um modelo, certo? E o que ele quer fazer na Eneida, em larga medida, é literalmente fundir os dois grandes temas dos poemas homéricos, né? Porque o grande tema da Ilíada é a guerra,
E o grande tema da Odisseia é a viagem marítima. Então, o que o Virgílio faz na Eneida, Virgílio, essa foto que está aqui do lado, é exatamente uma representação do Virgílio. O que Virgílio tenta fazer é exatamente compor um poema que seja, ao mesmo tempo, uma história de viagem e uma história de guerra. Né? E a história que ele conta é exatamente a história do Enéas, que está lá em Troia, na queda da cidade, quando Troia cai, e aí ele foge, ele com algumas pessoas fogem, eles pegam um navio, e eles começam a navegar pelo Mediterrâneo, até que ele vai chegar na Itália e vai fundar a cidade de Roma, parará, parará, parará. Ou seja, o Enéas, o povo romano, seria descendente direto dos troianos, né? Enfim, tem muita coisa aqui, né? Tem muito elemento ideológico aqui no Virgílio, lá do tempo do imperador, né? Do imperador Augusto. Mas calma que a gente chega lá, né? Ou seja, é, mas antes da gente partir para esse comentário mais aprofundado sobre a Eneida, porque e eu vou fazer esse comentário sobre a Eneida porque ele também é um pouco válido para os Lusíadas. Que é o seguinte, a Eneida é um poema substancialmente diferente dos poemas do Homero. Ou seja, eu coloquei isso aqui embaixo, né? Às vezes a gente, com o tempo, com o distanciamento temporal, tudo fica perto, né? Mas existe uma diferença de mais ou menos uns 500 anos entre a Ilíada e a Odisseia e a Eneida de Virgílio. Então, assim, é como a nossa diferença para os Lusíadas. É uma distância muito grande, né? E o poema do Homero, ele é um poema, enfim, não vou entrar aqui também em questões que são questões complexas, mas os poemas do Homero, eles são poemas que estão evidentemente vinculados a uma poesia oral, a uma poesia popular oral, né? Ou seja, tudo indica que aqueles poemas eram poemas cantados, tudo indica que aqueles poemas faziam parte de uma longa tradição de poesia épica, parará, parará, e esse não é o caso do Virgílio, né? Ou seja, a Eneida do Virgílio não é um poema de tradição oral. A Eneida do Virgílio é um poema épico escrito, né? É um poema extremamente refinado, né? A Ilíada e a Odisseia são poemas grandiosos, obviamente, mas famosamente não refinados, né? Eles são bárbaros, eles são poemas. Virgílio já olharia e falaria, mesmo um poema bárbaro, né? Ou seja, ele precisa ser polido, ele não é polido, ele não é limpado, né? Ele não tem ali o esmero do verso, o que o Virgílio vai ter, o que a Eneida vai ter. Então, a Eneida é um poema escrito, né? Ele é feito para ser escrito, ele é escrito, e ele é um poema, vamos dizer assim, que está dialogando com essa tradição américa, mas ela está dialogando não como contemporâneo ou como próximo do Homero, ele já está muito distante do Homero, né? O mesmo vale pro Camões e a relação do Camões, principalmente com o Virgílio, né? Assim, eu vou mostrar para vocês que existem muitas similaridades. Aliás, eu acabei de mostrar uma ali, né? Ou seja, aquele comecinho é todo tirado da Eneida. Se vocês pegarem a Eneida, vocês vão ver que está tudo tirado ali, inclusive a frase, né? As armas e os barões assinalados, né? Arma o irumque. Está lá na Eneida do Virgílio também, né? Aquilo ali é quase uma tradução da Eneida, aquele primeiro verso. Ele tá bebendo muito na Eneida, ele está bebendo muito na Eneida, ele está bebendo muito na Eneida. Então, por exemplo, quando a Eneida também começa com a história em média res, também tem o concílio inicial dos deuses. A Eneida, ele chega lá no final do primeiro livro, ele chega em Cartago, se não me engano, e aí a rainha de Cartago, que é uma personagem muito importante lá, mas que eu não esqueci o nome, a rainha de Cartago pede para ele contar a história da queda de Troia. E aí ele conta a história da queda de Troia. Ou seja, logo depois, você tem uma introdutória, o Conselho dos Deuses, a navegação até Cartago, chega em Cartago, a rainha pede para que ele conte uma história, e aí ele fica o próximo canto contando a história da queda de Troia e contando a história até o ponto em que ele chega ali. Isso é exatamente igual nos Lusíadas, ou seja,
Você tem aquele momento inicial, invocação, parará, parará, concílio dos deuses. O concílio dos deuses é mais longo aqui nos Lusíadas do que ele é na Eneida. O concílio dos deuses, a navegação, ele passa por umas dificuldades, ele chega em Melinde, o rei de Melinde sobe no barco e pede para ele contar a história de Portugal, e ele fica 3 cantos contando a história de Portugal, desde o começo até aquele ponto. Até aquele ponto. Então, ele vai contando a história de Portugal, aí quando ele chega na hora das navegações, ele conta aquilo que ele já vivenciou. A estrutura é idêntica. A estrutura é idêntica. É idêntica. Você tem também, como na Eneida de Virgílio, uma predominância, vamos dizer assim, da navegação na primeira parte, e na segunda parte, uma predominância da guerra. Os últimos cantos dos Lusíadas são sobre a guerra e o problema para a execução de um tratado comercial. Então, assim, é uma coisa muito complicada, porque, de um lado, o Camões está nitidamente olhando para a Eneida. Ele está olhando para a Eneida, e ele está escrevendo um poema tendo a Eneida como seu modelo. Como seu modelo, certo? Só que não há a possibilidade da gente levar enfim, embora isso seja um modelo, o poema que ele está compondo é eminentemente diferente do poema virgiliano. Porque o poema virgiliano, de fato, é um poema antigo. O poema do Camões, eu vou falar isso muito nas próximas aulas, o poema do Camões é um poema moderno. Camões é um poeta moderno. O assunto final do poema, qual que é a conclusão da viagem do Vasco da Gama? É um tratado comercial. O resultado final é o comércio, né? Isso é um tema profundamente moderno. Trata-se de um poema profundamente moderno, né? Que está lidando com temas e com questões que passam longe daquilo que está sendo discutido ali pelo Virgílio, que está num outro momento, que está discutindo outras coisas, que está pensando outras coisas, que tem uma concepção de mundo completamente diferente da concepção de mundo de um poeta quietista, de um poeta humanista português no 500. Percebem? Então, assim, eu acho muito importante essa relação essa relação com os clássicos. Ela é uma relação muito, muito colocada, ela é muito pontuada, e ela é muito importante de ser pontuada mesmo, porque isso aqui é o projeto, né? Assim, eu acho que essa relação ela é tão enfatizada porque esse aqui, de alguma forma, é o projeto, né? Ou seja, o projeto do humanismo é fazer isso, é voltar aos clássicos e retomar os clássicos e aprender com os clássicos a fazer poesia. Inclusive, no plano da língua, a gente viu lá relatinizar a língua. É óbvio. Só que, assim como o português moderno não é latim, ou seja, assim como de uma tentativa de relatinizar a língua, você produz uma outra coisa, uma terceira coisa, que não é nem o português arcaico, nem o latim clássico, assim também dessa tentativa de escrever uma Eneida para os portugueses, você escreve uma coisa que não é Eneida. Você escreve uma terceira coisa, porque o conteúdo propriamente dito do poema é absolutamente ininteligível para o Virgílio, né? Ou seja, a finalização do poema isso é uma coisa muito louca, né? Se vocês forem pensar assim. O conteúdo do poema é comércio. O conteúdo do poema é comércio, né? Por detrás dessa conversa toda de dilatar a fé e o império, existe ali um discurso propriamente imperial, um discurso propriamente comercial, né? O império é comercial, tá certo? Então, eu acho essa relação muito importante, porque essa é uma relação proposital do próprio Camões. Assim, o Camões quer fazer isso. O primeiro verso do poema é uma tradução de um verso do Virgílio. Ele está retomando como o Virgílio, ele também é um poeta que preza por um acabamento do verso dele, que é uma coisa absurda, diferente da Ilíada e da Odisseia, que, pela sua posição histórica, não podem prezar por isso. A Ilíada e a Odisseia são poemas bárbaros nesse sentido, né? Já a Eneida e igualmente os Lusíadas, não. Cada palavra que está nos Lusíadas, aquilo é muito bem meditado, né? Há uma outra coisa também que seria interessante a gente pensar, porque também aqui o paralelo com os Lusíadas do Camões é muito interessante, né? Ou seja, quem que é a Eneida e quem que é o Virgílio, né?
Enfim, estou pressupondo que vocês não sabem muito bem isso. Eu acho essas referências importantes, né? A Eneida, ele é um poema escrito pelo Virgílio, literalmente a pedido do imperador Augusto, né? Ou seja, é o primeiro imperador de Roma, é o imperador que vai instaurar talvez um dos períodos mais pacíficos, a paz mais duradoura que você tem em Roma é durante o governo do Augusto, que é o primeiro imperador romano, é, que é o sobrinho do César, né? Do Júlio César, que vai vencer o general do César nas guerras civis, né? Ou seja, você tem a morte do César, depois da morte do César, você tem as guerras civis, exatamente entre o Marco Antônio e a Cleópatra juntos contra o Augusto, que é o sobrinho do César. O Augusto vence essa guerra, o Marco Antônio e a Cleópatra se matam lá naquela cena famosa, né, das serpentes, né, ela teria se matado por um picado de cobra, é, tanto ela quanto o Marco Antônio, e aí o Augusto se transforma no primeiro imperador, ele se transforma no imperador, né? Muda o regime, acaba a república, o Senado continua existindo, mas está esvaziado de poder, quem manda é o imperador, e o que acontece é que esse cara produz, vamos dizer assim, o período áureo é, da cultura romana, né? É nesse momento aqui que você vai ter esses grandes poetas, todos eles são desse momento aqui. Virgílio é um deles, né? É, e o Augusto literalmente encomenda, junto ao Mecenas, né, a um desses poetas, que são ali poetas da corte, que escreva um poema sobre a fundação de Roma. E o Virgílio vai escrever esse poema. O Virgílio, a Eneida é o poema sobre a fundação de Roma. E nesse sentido, a Eneida, num primeiro momento, ele é um poema que serve a um determinado senhor, vamos dizer assim, né? E isso é muito evidente. O Augusto, o Império Romano do imperador Augusto, ele é exatamente o resultado daquilo ali, né? Ou seja, ele é um poema escrito para elogiar o Augusto. Ele é um poema quase encomiástico, né? Ele é um encômio, ele é um elogio ao imperador. Só que esse elogio, obviamente, não se dá por meio simplesmente ali do elogio. Ele é um elogio que retoma a história, que volta à história e que estaria mostrando, na verdade, que o imperador é descendente de Enéas. É isso que ele está fazendo, né? Ele está construindo um passado mítico para Roma e vinculando Roma aí à tradição literária grega. Bom, isso é muito bonito e isso é verdade. Assim, tudo isso que eu falei é verdade, mas o poema não é só isso. Porque se o poema do Virgílio fosse só isso também, ele não valeria a pena ser lido. É um poema muito complexo, que envolve, em muitos momentos, crítica ao poder estabelecido, que envolve, em muitos momentos, uma reflexão muito contundente sobre o uso da violência, né? É um poema que medita muito sobre o uso da violência, é um poema que medita muito sobre o limite da violência e da humanidade. É um poema muito, muito instigante nesse sentido, né? É, é um poema que está meditando também sobre o limite da violência e do direito, que é uma discussão muito importante também para Roma, né? Que, enfim, é uma questão o direito romano, né? É uma questão muito importante. É, e esse movimento é muito interessante porque esse movimento também é o movimento dos Lusíadas, né? Ou seja, os Lusíadas ele também é um poema encomiástico a Portugal, né? Ele não é um poema encomiástico a uma figura. Eu acho que a Eneida até mais encomiástico do que os Lusíadas, mas assim, porque a Eneida é literalmente direcionada ao imperador, é direcionada a uma figura. Os Lusíadas não é tão encomiástico assim a uma figura, mas ele é um poema encomiástico a uma nação, a um povo, né? É, ele é um poema que está falando, vocês viram ali, né? Assim, eu vou falar, agora vocês parem de falar das navegações e das guerras dos povos antigos, porque agora eu vou falar dos portugueses, né? Ou seja, é um poema nacionalista, é um encômio à nação e ao povo português e aos
e as realizações portuguesas, né? Mas também não é só isso, ou seja, é um grande elogio ao povo português, é um grande elogio à nação, é um poema nacionalista, né, e tal. Mas não é só isso, não. Assim, é um poema que contém em si também uma grande dose, e nós vamos ver isso aqui no final da aula. Eu separei um trechinho para a gente ler sobre isso. Tem uma dose grande, tem uma dose significativa de distanciamento crítico e de ironia, não ironia, assim, ironia talvez tenha ido longe demais, mas assim, distanciamento crítico e de uma meditação um pouco mais aprofundada sobre o que significa aquele poema, ou seja, sobre o que significa aquele país e sobre que rumos o país está tomando. Então, assim, é um encômio, mas também não é um encômio. E até nisso, isso é uma coisa muito louca, porque até nisso o Camões está ligado ao Virgílio, ou seja, porque essa discussão também é uma discussão, aliás, essa é talvez uma das discussões mais atuais nos últimos 50, 60 anos da bibliografia sobre Virgílio, né? Principalmente a bibliografia americana que vai se interessar por isso, ou seja, os elementos corrosivos à ordem imperial estabelecida estão presentes no poema do Virgílio, ou seja, o poema do Virgílio como uma meditação sobre o poder, uma meditação sobre o império e uma meditação em alguma medida crítica para além do simples encômio, para além do simples elogio ao imperador. E os Lusíadas a gente pode fazer uma meditação muito semelhante, né? Ou seja, perceber os Lusíadas como algo mais do que o simples elogio ao Império Português, como simples elogio ao colonialismo português, o que em larga medida ele é também. Não vamos nos enganar em relação a isso, ou seja, admitir que há elementos ali que são elementos críticos em relação ao próprio processo de constituição do Império Português não significa, em momento algum, negar o fato de que o poema é um poema encomiástico ao Império e a violência intrínseca à dominação imperial, tá certo? Bom, o poema, no entanto, tem outras fontes, né? Essa é a fonte principal, não tem como negar, assim, a relação com a Eneida é uma coisa assombrosa, essa é a fonte principal, mas tem outras fontes também, né? Como eu disse para vocês, a gente tem no meio do poema, né? Eu coloquei aqui mais explicado, né? Ou seja, é, eles chegam em Melinde e o rei pede para o Vasco da Gama que conte a história de Portugal. Aí ele faz uma invocação das musas, e aí lá no canto 3, no canto 4, no canto 5, ele conta a história de Portugal. De onde o Camões tirou a história de Portugal? Qual é a fonte do Camões para a história portuguesa, né? E essa fonte obviamente, os historiadores portugueses, né? E aqui é uma coisa muito interessante, porque o primeiro grande historiador português, e é muito sintomático, assim, de como que a Revolução de 1385 em Portugal representa uma liberação, uma potencialização de forças econômicas que estão ali, né? De forças criativas e produtivas, né? O primeiro grande historiador português é exatamente o Fernão Lopes, que é contratado por quem? Pelo Dom João I, para escrever a Crônica dos Reis de Portugal, né? Aliás, a crônica do Fernão Lopes, sobre Dom João I, é uma das crônicas mais importantes, assim, é um dos textos mais importantes de história portuguesa, um texto muito gostoso de ler, inclusive, cuja leitura eu aconselho a todo mundo, né? E ele vai contar essa história é, dessa revolução de 1385, né? A ascensão do príncipe de Avila, ele vai contar isso de forma muito detalhada. O Fernão Lopes é um escritor muito talentoso, é um criador muito talentoso, né? A gente tem outros historiadores entre o Fernão Lopes e o João de Barros. Assim, eu estou colocando aqui o Fernão Lopes e o João de Barros é meio que como um ponto de começo e um ponto de fim. Porque o João de Barros é contemporâneo do Camões. Né? O João de Barros é contemporâneo do Camões. Mas você tem o Azurara, você tem outros historiadores entre um e outro. Mas o fato é que o Camões vai tirar isso da história portuguesa, dos anais da história portuguesa. Então, a gente tem ele como uma das fontes a poesia épica antiga, eminentemente o Virgílio. A gente tem como outra fonte a história portuguesa. O Camões está lendo os historiadores portugueses e ele vai fazer história de Portugal. Ele vai colocar aqui, ele vai escrever aqui, vamos dizer assim, uma história de Portugal.
E tem uma outra fonte também, que eu já comentei um pouco na primeira aula, que é o elemento romance de cavalaria, né? Ou seja, o Camões está num momento, principalmente na cultura ibérica de forma geral, em que o romance de cavalaria é uma coisa importante, é uma coisa significativa, né? Você tem lá a história dos Dous de Inglaterra, que está dentro dos Lusíadas, que é literalmente uma história de cavalarias, né? É uma história de cavalaria. Em Portugal, na época dos Lusíadas, né, assim, nesse finalzinho de humanismo, a gente tem o Palmeirinho de Inglaterra, do Fernando de Moraes, e a gente, do mesmo João de Barros, a crônica do Imperador Clarimundo, ou seja, esse mesmo João de Barros, que é o gramático, esse mesmo João de Barros, que vai escrever esse livro de história, baseado lá nas décadas, se não me engano, do Tito Livre. Esse mesmo João de Barros, na juventude, escreve o quê? Um romance de cavalaria. Ele vai escrever um romance de cavalaria, tá certo? É... Então, o romance de cavalaria é uma coisa que está presente na cultura portuguesa. Isso está circulando em Portugal, isso é uma coisa presente na cultura portuguesa. Isso é uma coisa presente também na cultura espanhola, tá? Isso também está na cultura espanhola, na cultura ibérica de forma geral. E a gente tem ali um pouco antes uma presença, inclusive, erudita, né, desse romance de cavalaria, né? Ou seja, o uso erudito da matéria da cavalaria que vai estar dado pelo Orlando Furioso, que é um romance de cavalaria escrito em versos. Só que é muito mais do que isso também, mas toma como base a história de um romance de cavalaria escrito em versos, tá certo? Eu já trabalhei isso aqui no comecinho lá das aulas, né, mas você tem uma retomada, né, em épocas posteriores, né, ou seja, 250 anos depois, isso é o romance de cavalaria, né, uma retomada uns 200 anos depois de episódios da história carolíngia, e aí você escreve os primeiros poemas em versos, né, a Canção de Rolando, depois com a matéria da Bretanha, o Tristão e Isolda, com outros materiais você vai escrevendo outras coisas. Depois esse texto fica em prosa e depois ele volta para o verso como uma versão erudita. É sempre bom lembrar que nesse momento aqui não aconteceu ainda o Cervantes. O Cervantes não aconteceu ainda. Ou seja, o romance de cavalaria não foi ainda considerado como esse gênero tão baixo como ele vai ser considerado. Ele não foi esquecido ainda, né? Porque um dos efeitos do Don Quixote é ser o grande romance de cavalaria que nós vamos ler depois que ele é publicado. Ou seja, todos nós lemos um grande romance de cavalaria, que é o Don Quixote. O Don Quixote é um romance de cavalaria. Mas, ao mesmo tempo, nós não lemos mais aquela tradição anterior, ou seja, o Palmeirinho de Inglaterra, o Amadis de Gaula, a Crônica do Imperador Florimundo, né? A gente não lê essas coisas que foram publicadas antes, exatamente porque o Cervantes rompe, né? O Cervantes rebaixa essa tradição, supera enfim, aquele Aufhebung do Hegel, né? Aquele movimento dialético que ele supera e conserva. Então a gente não conhece mais. Isso não é verdade para quando o Camões está fazendo. Ou seja, quando o Camões está escrevendo, essa pecha de ridículo que o romance de cavalaria ganha a partir do Don Quixote não existe ainda. Não existe ainda. Tá certo? Ainda se trata de um gênero com algum prestígio. Bom, então essas são as três fontes dos Lusíadas, né? De um lado, a época antiga, Virgílio; de outro lado, os historiadores portugueses; e, por um terceiro, o romance de cavalaria, né? Que está presente ali, está presente na cultura portuguesa e na cultura ibérica desse momento, de forma geral, né? Bom, e aí tem uma outra coisa que eu acho que seria interessante a gente conversar, que é o seguinte. é, O Camões, ele está historicamente próximo de Cervantes, de Shakespeare e de Rabelais. Ele compõe com esses escritores, e no caso italiano com o Tasso, né?
Um grupo de escritores é, 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 que vai, que vai, que vai fazer as primeiras grandes obras literárias da modernidade, né? Há, no entanto, uma diferença muito significativa, eu acho, entre o Cervantes, Shakespeare, Rabelais e Camões. Ou seja, existe uma proximidade histórica. Essa proximidade histórica está dada pelo fato de que a matéria que o Camões está tratando é uma matéria moderna, é, mas tem uma grande diferença entre eles, né? Tanto Cervantes quanto Shakespeare quanto Rabelais vão investir, vamos dizer assim, na criação ou no refinamento de gêneros modernos, né? Então, quando você pensa no Don Quixote é um romance. O Rabelais é um romance, é um gênero moderno, né? E é um romance moderno, que é outro gênero também, né? Assim, que não é o romance de cavalaria, é um romance moderno. Shakespeare está escrevendo teatro, né? E um teatro muito diferente do teatro clássico, ou do teatro medieval, ou de qualquer experiência dramatúrgica anterior a ele. Então, assim, esses três autores, o que eu estou querendo dizer é, Cervantes, Shakespeare e Rabelais estão envolvidos no processo de criação de formas artísticas modernas. Camões, num primeiro momento, ele não está envolvido nisso, né? Ou seja, ele quer compor um poema épico. Ele não quer criar uma forma nova ou participar da criação de uma forma nova. Ele não quer fazer isso. Como Cervantes, Shakespeare e Rabelais parecem estar envolvidos. Mas, apesar disso, ele está muito interessado na matéria moderna, né? A matéria do poema é literalmente o comércio e a expansão marítima, né? O poema, eu disse para vocês, ele termina com um acordo comercial. Ou seja, a viagem do Vasco da Gama é bem sucedida, por quê? Porque ele termina, ele volta para casa com um acordo comercial, né? Um acordo com o Samorim. E ele apreende esse mundo de forma contraditória, né? Eu vou ler com vocês aqui daqui a pouco um trechinho em que a gente vai ter uma dessas longas intervenções do próprio escritor ao longo do poema. Ou seja, o próprio Camões fala no poema, né, um certo eu lírico ali do qual ele está transvestido, fala no poema revelando uma série de contradições. Um desses momentos que nós vamos ler numa das próximas aulas é exatamente o episódio do Velho do Restelo, né? Ou seja, o Vasco da Gama tá saindo com as naus, e aí tem um velho na praia que vira e começa a falar, ó, glória de mandar ao Van Cobiça, a esse não sei o que chamamos fama, né? Ou seja, ó, glória de mandar ao Van Cobiça. E ele começa a falar mal da empresa marítima, que é o grande objeto do poema que o poeta está elogiando. E que, em muitos momentos, o poeta vai apresentar contraditoriamente, né? Ou seja, o que eu estou dizendo para vocês é, de um lado, existe um elemento encomiástico, de encômio ali nos Lusíadas. Por outro lado, esse elemento distancia ele um pouco desses seus contemporâneos que vão fazer esses textos mais corrosivos contra o mundo tradicional, o mundo medieval tradicional. E, por outro lado, o Camões também é um poeta desse mundo novo. É um pouco isso que eu estou querendo dizer para vocês. O Camões também é um poeta desse mundo novo. Ou seja, o Camões também é um poeta, como Cervantes, Shakespeare, Rabelais, ele também é um poeta dessa nova coisa que se chama mundo moderno, né? E o fato de que o comércio seja exatamente o grande ponto do poema dele, eu acho que é muito sintomático e muito importante, tá certo? Como sintoma dessa modernidade do poema, né? E aí eu trouxe aqui para vocês, mais uma vez, essa citaçãozinha do Hegel, que eu disse para vocês na primeira aula, que a gente voltaria a ela, uma citação importante. O Hegel fala: as mencionadas grandes epopeias que têm em sua base uma formação clássica, ou seja, a essas epopeias que têm na sua base, né, uma formação clássica, uma volta aos clássicos, se liga em terceiro lugar os Lusíadas de Camões. Com esta obra
inteiramente nacional, segundo a matéria, na medida em que canta os audaciosos feitos marítimos dos portugueses. Já saímos da Idade Média propriamente dita. E eu trago essa citação de novo exatamente para a gente meditar um pouco sobre isso. Ou seja, esse poema, ele já não é um poema, esse já é um poema moderno. Esse já não é um poema medieval. Esse já não é um poema inspirado em tradições medievais, né? É, embora o romance de cavalaria esteja ali rondando, né, a sua composição, esse não é mais um poema medieval. Esse não se trata mais de um poema medieval, né? Ou seja, já saímos da Idade Média propriamente dita. Esse é um poema moderno, né? E somos conduzidos a interesses que anunciam uma nova era. Que interesses que são esses que anunciam uma nova era, né? São exatamente os interesses do comércio, né? Os interesses da expansão marítima. E os interesses, no caso do Camões, inclusive, nós vamos ver isso em alguns momentos, os interesses vinculados até uma certa operosidade da vida, né? Ou seja, o conhecimento adquirido na experiência, e nesse sentido, a um certo desenvolvimento industrial ao qual Portugal nunca vai chegar. Mas também aqui, independente do fogo do patriotismo, bem como da unidade epicamente acabada e da vitalidade das descrições extraídas da própria intuição e da experiência de vida, né? Isso é uma coisa muito presente também, ou seja, o Camões está descrevendo esse novo mundo, esse mundo moderno, ele está descrevendo o mundo das mercadorias, ele está descrevendo o mundo do comércio, né? Ou seja, apesar disso, né, se faz sentir a cisão entre o objeto nacional, ou seja, entre o fato de que ele quer cantar Portugal, e uma formação artística emprestada, em parte dos antigos, em parte dos italianos. O que tira dela a impressão de originalidade épica. Ou seja, eu acho que isso daqui coloca, esse comentáriozinho do Hegel, eu acho que ele coloca de forma muito sintética o que eu acabei de falar com vocês. Assim, ou seja, o fato de que ele não rompe, de que ele não procura uma forma nova, faz com que ele tire a impressão de originalidade épica dele. Embora a gente já não esteja na Idade Média, embora a gente tenha um fogo do patriotismo muito grande, a gente viu lá no comecinho, embora a gente tenha uma unidade épica completamente acabada, o poema é muito bem construído, né? Apesar de tudo isso, a gente tem esse problema aqui. A gente tem esse problema, ou seja, a cisão entre o objeto nacional e a formação artística emprestada, ou seja, formação nacional aqui no sentido de elemento moderno. A formação nacional é o elemento moderno dele. A formação nacional dele, o objeto nacional dele é o comércio. O objeto nacional dele é a expansão marítima. Mas você tem a tentativa de expressar essa matéria moderna a partir exatamente de uma formação artística emprestada. Isso tira a sua impressão de originalidade. Enfim, não estou querendo usar essa citação do Hegel como martelo, não, mas eu acho que esse é um daqueles momentos em que a gente poderia tirar o Hegel e dizer muita coisa a partir desse pouquinho que ele fala. É só isso aqui que ele fala sobre os Lusíadas, na estética inteira, e daqui dava para a gente tirar muita coisa, porque eu acho que aqui ele capta essa contradição que eu estou falando com vocês. Ele capta uma modernidade não moderna, né? Ele capta uma modernidade que não se identifica como moderna. Bom, então ele volta, faz o tratado com o Samorim, chega na Índia, faz o tratado, ainda tem a retomada da história portuguesa a partir da descrição de uma pintura. Isso é muito importante, porque tem uma relação muito importante com cenas das pinturas, né? A ênfase das pinturas de escudos, né? E aí, na hora que ele está voltando para casa, começa a viagem de volta, e aí você tem o grande fecho do poema, que é a Ilha dos Amores, né? Na Ilha dos Amores, as ninfas vão prestar favores sexuais aos navegantes, e Vênus, a deusa Vênus, vai dar para o Vasco da Gama a visão
da máquina do mundo, né? Que vai ser depois objeto lá daquele poema deslumbrante do Drummond. Eu queria só ler com vocês aqui acho que são três últimas, exatamente, as três últimas estrofes do poema. Exatamente porque essas três estrofes, elas lidam um pouco com a insatisfação do poeta com o seu país, né? A gente leu os trechinhos em que ele vai falar bem de Portugal, parará, parará. Isso está no livro inteiro, o poema é um grande encômio a Portugal, mas aqui a gente é um desses momentos em que ele dá uma retraída e falou, opa, será? Será que é tudo isso mesmo? E vamos ver aqui então. São três estrofes. Ele fala, isso são literalmente as três últimas estrofes do poema. Ele fala, mas eu que falo, humilde, baixo e rudo, de voz não conhecido nem sonhado, da boca dos pequenos sei, contudo, que o louvor sai às vezes acabado. Nem me fala na vida honesto, nem me falta na vida honesto estudo, com longa experiência misturado, nem engenho que aqui vereis presente, coisas que juntas se acham raramente. Para servir-vos, braço às armas feito, para cantar-vos, mente às musas dada, só me falece ser a voz aceito, de quem virtude deve ser desprezada, deve ser prezada. Se me isto o céu concede, e o vosso peito, digna empresa, tomar de ser cantada, como pressaga a mente vaticina, olhando a vossa inclinação divina, ou fazendo que, mais que a medusa, a vista vossa tema ao monte Atlante, ou rompendo nos campos da Pelusa os muros de Marrocos e Trudante, a minha já estimada e leda musa, fico que em todo o mundo de vós cante, de sorte que Alexandre em vós se veja, sem a dita de Aquiles ter inveja. Aqui é muito interessante porque ele começa falando, mas e eu, né? E eu que falo, humilde, baixo e rudo, né? O homem do povo. Eu não sou um desses grandes. Isso é muito bonito, né? Eu não sou um desses grandes que eu estou cantando. Eu estou falando de gente grande. Eu estou falando dos grandes heróis nacionais. Eu não sou eles. Eu não sou nenhum deles. De vós não conhecido nem sonhado. Eu sou completamente desconhecido, né? Da boca dos pequenos sei contudo que o louvor sai às vezes acabado. Ou seja, o louvor quando sai, quando chega o elogio, já era tarde, né? Nem me falta na vida honesto estudo. Ou seja, estudei muito. Com longa experiência misturado, né? Isso aqui é uma coisa que vai estar presente no poema inteiro. Essa importância da experiência e do conhecimento adquirido a partir da experiência. Isso é um elemento muito importante. Nem engenho que aqui vereis presente, coisa que junta se acha raramente. Ou seja, eu tenho estudo, eu tenho experiência e eu tenho engenho. Sou criativo, né? Eu, eu sou criativo, tenho engenho, tenho ideias. As minhas ideias elas estão sustentadas pelo estudo e pela experiência. Tem as três coisas. E achar essas três coisas por aí juntas não é tão difícil assim, não é tão fácil assim. Para servir-vos, para servir a Portugal, para servir aos reis, né? Braços às armas feito, para cantar-vos mente às musas dada, só me falece ser a voz aceito, de quem virtude deve ser prezada. E que é muito interessante, porque esse é o poeta que está cantando Portugal, e ele termina o poema falando para a gente, Portugal não aceita o meu canto. É isso que ele está falando no final do poema para a gente. Portugal não aceita o meu canto. Né? Só me falece ser a voz aceito. A única coisa que eu não tenho é ser aceito. A única coisa que eu não tenho é um ambiente cultural que compreenda o que eu estou fazendo. Se me isto o céu concede,
E o vosso peito digna empresa tomar de ser cantada? Como apressadamente vaticina, olhando a vossa inclinação divina, se o céu me conceder isso, né? Ou fazendo que, mais que a medusa, a vista vossa teme o Monte Atlante, ou rompendo nos campos de Ampelusa, veja as referências clássicas assim que ele vai fazendo de forma magistral, né? A minha já estimada e leda musa, fico em que todo mundo de vós cante. Ou seja, eu vou cantar, né? De sorte que Alexandre em vós se veja, sem a dita de Aquiles ter inveja. Ou seja, de forma que os nossos modernos possam ficar aqui sem ter dita, sem ter inveja a dita de Aquiles, né? Sem ter inveja a dita dos grandes heróis da antiguidade. As próximas duas aulas, nós vamos terminar por aqui hoje. As próximas duas aulas, nós vamos continuar conversando sobre Camões. Nós vamos ler mais Lusíadas, assim, é um poema muito encantador. Nós vamos ler mais trechos como esse, em que ele faz esse distanciamento, assim. Vamos ler também alguns trechos famosos, eu acho importante a gente ler os trechos famosos. É um poema tão não lido, né? Os Lusíadas é um poema tão não lido, e que precisaria tanto ser lido. É... Então, a gente vai ler os trechos, a gente vai ler alguns trechos importantes, alguns trechos famosos, vai tentar ler esses trechos assim que ele fica meio arredio e tal. Mas duas aulas só para a gente poder mergulhar um pouco melhor nesse, que é literalmente o poema da língua, né, gente? É o poema maior e fundador da língua, tá bom? Semana que vem, então, a gente termina, a gente começa o fim dessa conversa, e aí logo depois a gente parte para o nosso amigo Écio de Queiroz. Pessoal, até mais. Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários, tá bom? Tchauzinho.